igreja, de adorar ao Senhor, de exaltar ao nome do Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu compartilhei um versículo hoje pela manhã e eu queria convidar você a abrir esse versículo. Está lá em João, Evangelho de João, João 1. João 1, verso 16. Eu quero ler duas traduções. João. João 1, verso 16. Amém? Eu vou ler primeiro na versão NAA. Ela diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Essa é a NAA, né, que é a Nova Almeida atualizada, me deu um branco. E eu quero ler agora na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que eu acho muito boa também. Porque todos nós, o início é igual, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Amém? Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, agradecemos a Deus, ao Senhor, pela tua palavra. Pai, as riquezas do seu amor, Pai, são infinitas, se renovam. Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo para viver, para escutar, para falar. Pai, nós pedimos que somente o Senhor ministre em nossos corações. Pai, traga aqui sobre esse lugar, aqueles que aqui estão, Pai, um renovo. Traga aqui, ó Deus, um alimento. Pai, que a palavra dessa noite seja restauradora, seja de cura, Pai, seja de graça, graça sobre graça. Pai, que ela venha produzir efeito hoje e eternamente, naqueles que aqui estão, naqueles que estarão assistindo a esse culto, naqueles que estão assistindo a esse culto agora. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria, pode se sentar, fica na liberdade. Eu queria fazer aqui alguns comentários em relação, de uma forma geral, da palavra de Deus. Nós não somos orientados a sermos leitores da Bíblia. Nós somos orientados pela palavra a examinar. E eu preguei esse versículo no domingo, não foi base da mensagem, foi um comentário. E se os irmãos perceberam, ao longo dessa semana eu tenho mandado um versículo que tem a ver com a mensagem de domingo. Então eu tenho trabalhado a minha devocional com os versículos que eu usei na pregação de domingo. Então hoje eu peguei esse. E quando eu comecei a ler, aquilo abriu grande sobre a minha cabeça, sobre meus pensamentos. E eu li, e eu reli,
E eu li de novo. E eu confesso para os irmãos que eu falei assim: Senhor, obrigado, Zé. Eu quero viver isso aqui além de texto. Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor é na minha vida, por tudo que o Senhor faz na minha vida, por todas as riquezas que eu já tenho. Mas, Senhor, eu quero algo novo. Senhor, ministra nesse texto na minha vida, ministra. E eu comecei a remoer ou a alimentar mais dele. E eu queria aqui um pouco estratificá-lo e fazê-lo com que nós possamos pensar um pouco da grandeza de Deus. Da grandeza de Deus. Amém? Clodoaldo, você que chegou aí agora, querido, abra o texto que eu sei que você vai querer acompanhar. É João, Evangelho de João 1,16. João 1,16. Queridos, a Bíblia fala assim, né? João, porque todos nós. Então eu já comecei a entrar, Senhor, isso não é só para mim. Senhor, isso não é só para mim. Senhor, isso não é só para Moriá. Senhor, isso é para a tua igreja. Senhor, ministra na minha vida. E aí, porque todos nós temos sido abençoados. Aí eu vou na NAA, porque todos nós temos recebido. Irmãos, aí eu preciso pensar um pouco a nossa caminhada, e quantas vezes a gente se encontra, ou quantas vezes a gente se sente vazio, quantas vezes nós estamos caminhando e sentimos que as coisas não fazem sentido, parece que Deus é um Deus longe, parece que a gente não está legal e todo lugar que a gente está parece que não faz sentido. E eu fiquei pensando, Senhor, se nós temos recebido, o que a gente faz com o que a gente recebe? E aí eu fico pensando, o que nós fazemos com a palavra que foi pregada domingo passado? O que nós fazemos quando cada um de nós lemos um texto? A gente deixa com que ele seja apenas um texto? Será que ler a palavra de Deus é como ler uma frase bonita de efeito num para-choque de um caminhão? Será que ler a palavra é como ler alguma coisa, alguma mensagem de autoajuda da rede social? Irmãos, e esse texto ele fala muito, porque todos nós temos recebido. E a gente vive, e você vai lembrar disso, você pergunta para as pessoas, e aí, como é que você está? Ah, minha vida, minha vida, minha vida. Aí vem a enxurrada e leva a casa da pessoa, e aí ela fala, eu perdi tudo. Mas você não tinha nada, você estava sendo reclamando. Você não tinha nada, você era pobre, cego e nu, agora você está reclamando que você perdeu o quê? O que você tinha? E parece que a gente não sabe o que a gente tem. Parece que a gente não sabe o que nós já alcançamos. E eu gosto de trabalhar as duas, porque uma versão fala, porque eu tenho sido abençoado. A outra me fala, porque eu tenho recebido. E eu gosto, e a gente precisa entender o português, porque não está falando porque eu recebi. O texto não está falando que eu recebi, porque nós temos recebido. O que isso faz sentido, irmãos? Há uma continuidade. Eu não parei de receber. Eu não parei de receber. Eu continuo recebendo. Eu continuo sendo abençoado na outra versão. Então, peraí. Se eu é para todos, porque todos nós temos sido abençoados ou temos recebido, né? E aí, recebido o quê? A versão mais comum vai falar da sua
plenitude. Qual que é a origem da palavra plenitude? Pleno, completo. Lembra que eu falei domingo como que um copo, eu peguei o copo, né? Não era esse copo, eu falei, né, vazio, seco, né, metade, aqui cheio, mas pleno é uma totalidade. Então, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Queridos, nós precisamos olhar para isso e começar a pensar, Senhor, o que eu recebi hoje? O que nós recebemos hoje? Porque há uma continuidade. Há uma continuidade. Ou parou? Será que Deus continua abençoando alguns? Será que Ele abençoa uns e outros não? E o texto é claro, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. Na NTLH, bênção e mais bênção. Irmãos, nós somos chamados a viver um evangelho de graça. Graça sobre graça. Bênção sobre bênção. Eu sei que Jesus vai nos dizer, nesse mundo tereis aflição. Bom, mas eu tenho bom ânimo. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E nós continuamos vivendo. Irmãos, eu queria que a gente pensasse a respeito do que nós recebemos, da capacidade que eu e você, cada um de nós, podemos olhar para o dia de hoje. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho 26 anos de casado, porque eu tenho casa, porque eu tenho carro, porque eu tenho filho, é legal. Mas hoje, irmãos, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho ainda oportunidade de glorificar ao Senhor, hoje eu ainda tenho oportunidade de engrandecer ao Senhor, hoje eu ainda tenho oportunidade de agradecer, porque há algo presente dele em nós. Ele fez hoje muitas coisas, até mesmo eu ter acordado. Eu levantei essa manhã, eu levantei. Irmãos, eu abri os olhos e eu enxerguei. E Ele me permitiu que eu planejasse, que eu fizesse muitas coisas. O Senhor me deu êxito no trabalho. Irmãos, eu fui e voltei hoje, peguei uma chuva para voltar agora, torrencial, e eu falei assim, gente, como é que pode? Deus é maravilhoso. Eu saí da empresa, nem parecia que ia chover. Quando eu cheguei perto da Fiat, um dilúvio. Falei, vou ter que parar o carro. E firmei mais um pouquinho, fui para a pista do meio, fui mais devagar, chego no partage, pista seca. Irmãos, Deus é maravilhoso. Irmãos, nós temos um Deus de amor e a gente precisa perceber melhor o Senhor. Porque se eu não percebo, se eu não sei que Ele é provedor dessa graça, dessa plenitude, dessa continuidade, eu vou achar que não dá para viver uma intimidade com Ele. Eu vou achar que Deus é alguém sobrenatural, alguém longe, que está na eternidade, e que não tem condição de me abençoar, e que mal percebe o meu dia. Mal percebe o meu dia.
Nós temos, além de plenitude, nós temos em várias traduções, olhei várias traduções, a que mais se repete é plenitude. E aí a gente vai ter na NBV, na versão NBV, que é: temos recebido ricas dádivas. É legal, ricas dádivas. Eu achei a Almeida Antiga, uma versão de 1848. Nós temos recebido a sua plenidão. Nunca vi essa palavra. Plenidão, de pleno. Nós temos sido completados pelo Senhor. Aquele que começou a boa obra há de concluir nas nossas vidas, queridos. A gente precisa entender esse lugar de construção. Nós não somos alguém que converteu e pronto e acabou. Irmãos, eu estava comentando aqui domingo e parece que é um surto. Parece que a gente é louco de pensar isso, mas não é. Eu queria que você pensasse comigo. O que aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus? O que eu me tornei? Filho de Deus. Então eu já participo da família de Deus? Sim ou não? Se aqueles que são filhos de Deus não serão julgados, porque são filhos, eu já estou gozando da eternidade. A minha eternidade já começou, queridos. A única diferença é que eu ainda estou encarnado num corpo fragilizado. Eu ainda não recebi o meu corpo de glória. Agora, nós vivemos como alguém que entende esse ser filho, essa plenitude, essa vida eterna. A gente pensa a eternidade só da maneira errada. Amanhã eu tenho tempo para buscar a Deus, amanhã eu tenho tempo para engrandecer a Deus, amanhã eu consigo buscar uma intimidade. Hoje eu estou cansado, eu não vou orar, mas amanhã eu oro. Hoje não dá para ir na igreja, mas amanhã eu vou. Porque a gente tem um senso de eternidade. O ser humano foi criado e dentro de nós habita esse senso de eternidade. Mas viver isso da maneira errada não é correto. Eu preciso pensar essa eternidade sendo filho, pertencente à família de Deus. Se eu pertenço à família de Deus, eu me encontro nessa eternidade. Vamos comigo em Colossenses 2. Queridos, eu fiquei pensando, e falei também domingo, sobre Pedro, Tiago e João, João escreveu João. Então, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente sabe que é alguém íntimo de Jesus. Então, quando a gente lê e vê João falar de Jesus, vê João falar de Deus, é algo muito gostoso. Mas Paulo tem uma habilidade também. Ele não caminhou com o Senhor Jesus como os discípulos, como os outros, como os 12. Mas Paulo tem uma propriedade para falar da plenitude de Deus, de Jesus, que é algo sobrenatural. Você abriu aí Colossenses 2, vamos no verso 1. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Verso 2: faço isso para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza. Olha que legal, toda a riqueza. Nós estávamos lendo lá em João 1,16, que há algo para acontecer na nossa vida, algo que a gente tem recebido, algo que é contínuo, de receber essa riqueza. E aqui Paulo vai dizer isso: faço isto para que o coração deles sejam
consolados. Queridos, essa palavra hoje, dessa noite, ela tem um objetivo de consolar a igreja, de levar a igreja a entender o amor do Senhor, o valor da intimidade. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, Deus age comigo como? Com a sua riqueza de amor para conosco, com essa abundância, com essa condição de nos tornarmos plenos, cheio do favor do Senhor, cheio da graça do Senhor. E aqui Paulo ainda continua: tenham toda a riqueza da plena, olha como que as palavras vão se repetindo, né? Convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, peraí, olha, é importante com que eu e você, né? Paulo fala, faço isto para que o coração, ou seja, Paulo trabalha para que algo faça sentido para os outros. E eu estou aqui como Paulo, ministrando uma palavra, mas para que ela possa ter sentido para nós, de forma a gerar no nosso coração, consolidar o nosso coração, vinculando em amor, para que a gente alcance, encontre a riqueza e convicção. Porque nós precisamos entender e ser convicto das coisas. Nós não temos sombra de dúvida da grandeza de Deus. Se você tem dúvida do poder de Deus, espera aí, não faz sentido. Se você tem dúvida, mais nós precisamos buscar, entender, ver, medir, experimentar, prova do seu. O Senhor fala assim, provai de mim, experimenta de mim, começa um pouquinho, começa alimentando um pouquinho de mim, come um tiquinho, você vai querer comer mais. Para quê? Para que a gente tenha toda a riqueza da sua plena convicção do entendimento. Irmãos, quando nós temos convicção do Senhor, da ação do Senhor, da graça do Senhor, irmãos, nada nos para. Nada nos para. Para conhecimento do mistério. Qual é o mistério? O que o texto está dizendo? Qual que é o mistério? Está no texto. Quem fala? Está aí, gente, lê. Conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Irmãos, é preciso conhecer a Cristo. É preciso, é fundamental ter um conhecimento e uma convicção. Irmãos, se nós não tivermos conhecimento, convicção da obra de Cristo, da salvação que há em Cristo, das riquezas que há em Cristo, irmãos, qual a razão de nós estarmos aqui? Qual a razão de nós estarmos aqui, irmãos? Aqueles, coisa boa é um enigma, coisa boa é uma descoberta, coisa boa é descobrir o Senhor, coisa boa é aprofundar no Senhor e ir conhecendo mais. Continua o texto, verso 3: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Queridos, onde está escondido o tesouro da sabedoria e do conhecimento? Onde? Em Cristo. Se há algo que tem que ser descoberto, se há algo que a igreja precisa aproximar, se há algo que a igreja precisa ter sede de buscar, é Cristo. Conhecer de Cristo, relacionar com Cristo. Irmãos, quando eu olho para o homem, eu me torno fraco,
eu torno cansado, eu vejo o cansaço dos outros e me cansa, eu paro. Quando eu olho o desânimo dos outros, eu desanimo. Quando eu olho as riquezas e a graça do Senhor, eu sou fortalecido, eu encontro esse tesouro de conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Queridos, a gente precisa pensar isso aqui, eu te falei, a gente precisa olhar para o texto, não como uma frase de para-choque de caminhão. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é algo para nós, é uma orientação para buscar algo que nos foi dado. Busque, conheça, como que se faz para achar um tesouro? Geralmente o tesouro está enterrado. Então, queridos, trabalha. Não pare. Paulo estava falando no verso 2, eu faço isto para que o coração de vocês sejam consolidados. Porque quando você encontra Cristo, você está consolidado. Quando Cristo permanece só mistério na sua vida, quando não há relacionamento, não há intimidade, você não está fortalecido, você não está consolidado, você tem medo, você tem sombra de pensamento, sombra de dúvida. Irmão, se amanhã, presta atenção, se amanhã aparecer aí alguém muito envolvido, olha, achamos um pergaminho, pensa, achamos um pergaminho do século I, e a gente tem certeza que foi Jesus que escreveu. Vou falar uma bobagem aqui, tá, irmãos? Para te levar a pensar. E a gente sabe agora que toda a Escritura é balela, é bobagem. Você está consolidado? Você conhece o Cristo suficiente para falar assim, isso não muda a minha vida? Ou você vai ficar com sombra de dúvida e agora? Queridos, nós somos levados a um conhecimento da pessoa do Cristo. E a partir da hora que eu o conheço, o que o homem faz, o que o homem fala, eu sei onde eu me posiciono, porque eu o conheço. Eu falo com ele, ele fala comigo. Então, como que alguém virar e falar assim, você está falando com alguém que não existe? Eu falo, então eu vou continuar falando, porque ele tem resposta para mim. Eu vou continuar falando, porque ele tem bênção para mim. Eu vou continuar falando, porque ele tem riqueza para mim. Eu vou continuar falando, porque ele tem sabedoria para mim. Porque eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo aquilo que eu penso. Queridos, nós somos chamados a viver uma plenitude, a um conhecimento, a um entendimento da pessoa, a um relacionamento, a uma intimidade. Irmãos, eu acho muito engraçado, vou falar da Renata hoje. Tem gente que fala assim, não, porque a Renata parecia, né? Não, quando a gente conheceu a Renata, parecia que era um monte de coisa. Ela não é. Mas depois que eu comecei a relacionar com ela, eu vi ela uma gracinha, gente. E a gente morre de rir disso. A gente morre de rir disso. Queridos, quando nós realmente conhecemos a pessoa de Jesus, é muito diferente. É muito diferente. Toda vez que a gente tem um conhecimento pelo que os outros falam, é um preconceito. Seja bom ou ruim. Olha, alguém está falando lá que fulano é tal coisa. Pode ser uma coisa boa ou ruim. Se você não tem a sua convicção, se você não tem um relacionamento com ela, você está montando um pré-conceito daquela pessoa. Você só vai construir o seu conceito quando você relacionar com ela.
Em Cristo estão ocultos todos os tesouros, todos os tesouros, todos os tesouros. Irmãos, Jesus é a senha, Jesus é a chave, Jesus é a virada, Jesus é a porta, Jesus é tudo, irmãos. Tudo. Verso 4. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Eu conjecturei, eu tentei criar para você uma situação, para você ver o que a Bíblia está falando. Olha o que ele fala aqui agora. Digo isso a vocês, para que ninguém vos engane. Porque até quando que nós vamos ser levados ao que os outros falam? Irmãos, papai e mamãe têm 3 filhos. Nós precisamos conhecer os pais. Isso não é só para o Alisson, não é só para o Gianni, não é só para o Alessandro. Isso perpassa por cada um de nós. É ou não? Cada um de nós aqui é filho, sim ou não? Então por que um procura, por que um relaciona, por que um busca, por que um encontra e o outro não? Irmãos, o que nos impede, o que tem nos impedido de viver algo sobrenatural com Deus? Até quando a gente vai ficar como aquela mulher que come das migalhas que caem da mesa? Irmãos, eu quero estar à mesa, eu quero participar da mesa. Eu não fui chamado a comer migalhas. Eu quero experimentar, encontrar, viver todos os mistérios que o Senhor tem para nós. A Bíblia fala que o Senhor já não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Quando nós não sabemos qual é o propósito de Deus, o cuidado de Deus, o favor de Deus, queridos, nós só estamos sendo servos. A gente tem que servir, mas não há um relacionamento, não há uma plenitude, não há uma profundidade. Porque embora ausente em pessoa, em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Paulo está falando assim, olha, eu quero aqui, eu estou passando a régua, eu estou medindo cada um de vocês para entender qual que é a fé que vocês têm. Vocês vão ficar nessa até quando? Vai mudar ou não vai? Vai melhorar ou não vai? Vocês vão viver algo maior, vocês vão entender o que é relacionamento, ou vão ficar com uma vida mediana? Irmãos, a proposta em João 1,16 é encontrar plenitude, é ser cheio. O que Paulo está falando aqui em 2 Colossenses é diferente. Quando eu não tenho o Senhor, quando eu não conheço o Senhor, as coisas nos decepcionam. Irmãos, Deus quer operar nos lugares e nas situações mais improváveis da sua vida. Aquilo que para você é luta, é onde Deus quer agir e fazer coisa sobrenatural. E normalmente é o lugar que nós corremos. Normalmente. Paulo continua, tem um título aí na sua Bíblia aí, no verso 6, em cima do verso 6. A plenitude da vida em Cristo. Ou seja, Paulo só está continuando a falar algo de pleno. Pleno. Portanto, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo, receber Cristo é receber Cristo. Isso aqui está no plural, está dando um sentido de continuidade essa frase? Não, ela está no passado.
é uma ação concluída. É ou não? Sim ou não? Receber Cristo é uma situação concluída. Eu recebi o Senhor. Ponto. Agora eu conheço dele diariamente. Certo dia eu conheci a Renata. Ok? Depois eu passei a relacionar e eu fui experimentando, conhecendo e aumentando o meu relacionamento. Mas o dia que eu conheci é uma coisa. Então eu conheci. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor continue, perdi aqui, porque assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Porque aqui agora há um processo que precisa ser contínuo. Irmãos, lembra que eu falei, irmãos, aquela imagem não sai da minha cabeça. Eu quero poder me encontrar na eternidade e poder sentar à mesa, ter comunhão com todos os grandes homens bíblicos lá. Mas aquilo que eu comentei da mensagem de um dos pastores que eu estava ouvindo aí na rede social, e ele falou uma coisa que mexeu comigo, e eu acredito que foi uma direção do Espírito Santo mesmo, para poder solidificar isso aí no meu coração. E ele pega e fala, olha, quando eu estiver na eternidade, que eu sentar à mesa, que eu estiver lá vivendo uma grande ceia, eu tenho certeza que tal como eu quero conhecer e ver os que estão lá, vai ter muitos que virão a mim. E parecia ser algo assim, que prepotência desse pastor, que bobagem esse cara vai falar. E na hora que ele falou, eu comecei a dar até pirueta, falei, gente, que coisa maravilhosa. E ali ele falou assim, olha, eu fico imaginando um Moisés vindo até mim, um Abraão, um Isaac, Jacó, vinha a mim. Aqui, eu queria que você me contasse, pastor Alisson, como é que é? Porque o seu tempo é diferente do nosso. Irmãos, isso é muito sobrenatural. Porque quando nós estávamos servindo ao Senhor, quando nós estávamos naquele corpo mortal, o Espírito Santo vinha sobre nós e a gente fazia muita coisa. Mas em vocês não, porque quando Jesus foi assunto ao céu, foi dado ao Espírito Santo para habitar em vocês continuamente. Então vocês experimentaram uma plenitude de algo muito maior que nós não tínhamos. Irmão, Sansão era um homem comum que o Espírito Santo vinha sobre ele e ele fazia uma coisa maravilhosa. Agora, há algo na nossa vida, que é aquilo que eu comecei na minha introdução em João 1, parece que a gente não percebe algo que nós recebemos, algo que está em nós, e nós negligenciamos isso, nós não estamos percebendo isso, nós não sabemos nem em que nível, queridos, em qual nível você está? Você está aqui, você está aqui, você está aqui, onde você está? Quem não sabe aonde está, qualquer lugar é lá mesmo. Se eu não tenho um projeto de mudança, de ser cheio, como é que eu vou saber que eu preciso? O que mais eu preciso? Se eu me acho que eu sou miserável demais, eu me acho incapacitado de receber, de ser cheio. Por quê? Irmãos, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Eu não estou. Mas está muito longe do que eu quero. Eu vou falar com vocês, para mim, eu estou na metade desse copo abaixo. E eu quero buscar. Mas isso não diminui a sua posição. Eu não estou falando que os demais estão abaixo de mim, de maneira nenhuma. Mas eu preciso saber onde eu estou e para onde eu estou indo. De que forma que eu vou encontrar, de que forma que eu vou me alimentar para ser cheio.
De que forma que eu procuro no Senhor, em Cristo, e encontre toda a sua plenitude, todos os seus tesouros de sabedoria e conhecimento. Se eu encontro nele esse tesouro de sabedoria e conhecimento, eu vou viver como um miserável e mendigo? Como que vai ser a minha vida quando eu encontro isso? Você consegue pensar isso, queridos? Irmãos, porque eu considero com pouco que eu conheço do Senhor, o Senhor mudou a minha vida no sobrenatural. Eu me considero abençoado. A palavra do Senhor fala que um dia na presença do Senhor vale mais que 1000 outros fora dele. Verso 7, estando enraizados e edificados, onde? O que a Bíblia fala aí, irmãos? Onde? Verso 7, nele, Cristo. É preciso estar enraizado, edificado nele. Confirmados na fé. Irmãos, não é em dúvida da fé. Fé não é um caminho de dúvida. Irmãos, eu posso ter dúvida se eu vou conseguir construir uma casa nova, se eu vou conseguir um emprego novo, mas eu tenho fé o suficiente de saber que o Senhor tem mudado a minha vida e Ele continuará mudando a minha vida. Não falta fé nisso não. Eu não tenho dúvida que aquilo que eu procuro no Senhor eu vou encontrar, que é essa plenitude. Importa, está lá em Hebreus, importa-se que aqueles que se aproximam do Senhor, creia que Ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo, olha a continuidade, crescendo em ação de graça. Irmãos, como que eu recebo de Cristo e não dou? Não existe um evangelho, não seremos pleno se o que eu recebi eu não dar. Irmãos, é sobrenatural. Quando você em Deus recebe dinheiro e compartilha dinheiro, Deus te dá mais dinheiro. Quando você recebe uma palavra e compartilha a palavra, Deus te dá mais palavra. Quando você recebe saúde e compartilha saúde, Deus te dá mais saúde. Quando você recebe fé e compartilha fé, você tem mais fé. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Irmãos, nós precisamos experimentar isso. Nós estamos longe de viver isso. Crescendo em ação de graça. Irmãos, é preciso dar. A Bíblia fala, é melhor receber do que dar? É melhor dar do que receber. E eu gosto da frase, né, de São Francisco de Assis, que é pura Bíblia, né? É dando que se recebe. Verso 8, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-lo com as suas... Eu vou fazer um adendo aqui, irmãos. Filosofias, vou pôr também teologias. Minha conta, estou mudando o texto, não, quero que você pense. Irmão, tem um tanto de teologia aí que sai vazado, que não é de Deus não, irmãos. Não passam de filosofias, né? Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, quando nós temos um preconceito de Cristo, ou seja, um conceito de Cristo sem viver nele, sem conhecê-lo, sem andar com ele,
eu vou ser facilmente. Uma filosofiazinha, um vento de doutrina, a gente vai saindo do caminho. E quem é o caminho? Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque em Cristo, verso 9, porque em Cristo habita corporalmente toda a, olha a palavra de novo, plenitude. Vocês concordam comigo que a tradução feita entre 1 João 16, uma versão fala de plenitude, a outra versão fala das riquezas do seu amor. Eu não fui no original, mas vamos pensar aqui. Porque nele habita corporalmente todas as riquezas do seu amor. Eu não estou errado, eu posso pensar isso, porque em Cristo habita nele toda a plenitude, toda a riqueza do seu amor. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ou nos enganos, ele lhe deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Irmão, nós encontramos perdão, restauração, graça, conhecimento, entendimento, tesouro, riqueza. Onde? Em Cristo. Em Cristo. Irmãos, qualquer denominação religiosa que Cristo não é o centro, é uma seita. Qualquer religião que traz qualquer literatura que não é o Cristo, é seita. Não é para nós. Não é para nós. Irmãos, presta atenção. Jesus não veio estabelecer igreja batista. Jesus não veio estabelecer igreja católica. Jesus não veio fazer assembleia, e etc, e etc. Jesus veio, morreu numa cruz, para que eu pudesse já gozar da eternidade, ser filho. Ser filho. Irmãos, não me interessa falácias, filosofias, o que me cabe, o que me importa é receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Porque nele habita tudo. Nele eu encontro tudo. Nele muda tudo. Cristo é a convergência. Ele dividiu o tempo, passado e futuro, Antigo Testamento e Novo Testamento. Cristo é a transição na nossa vida, porque quando entramos em Cristo, as coisas ficam passado, tudo se faz novo. Verso 14: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando numa cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida,
por causa de bebida, ou dia de festa, ou dia de lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar você, por pretextos de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões. Eu vi um negócio. Eu quero te falar uma coisa. Espera aí, Deus não fala com você? Você não ouve a Deus? Por quê? Irmãos, eu creio que Deus usa muita gente para falar com muita gente. Mas quando toda vez eu preciso que alguém fale comigo porque eu não sei ouvir a Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Irmãos, é preciso crescer e crescer o crescimento que vem de Deus. Se você acha legal a sua vida espiritual, se você acha que esse é o padrão de Deus, eu vou te dizer que está enganado, você está enganado. Mas está tudo bem, é uma decisão sua. É uma decisão sua. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, o Senhor é aquele que se revela a cada um dos seus filhos. Pai, no Senhor tem tudo o que nós precisamos. Pai, no Senhor encontramos todas as coisas. Pai, nós queremos receber muitas coisas, mas como a Tua palavra fala, nós queremos ser encontrados como obreiros, como mordomos fiéis, que fazem bom governo da Sua casa, bom governo do Seu reino. Pai, coloque, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos aqui essa noite, prosperidade financeira. Pai, coloque aqui, ó Deus, essa noite, prosperidade, ó Deus, intelectual. Pai, coloca, Deus, sobre a vida dos Teus filhos, prosperidade sentimental e relacional. Pai, coloca aqui, Senhor, essa noite um renovo, uma restauração espiritual. Pai, individual. Ó Pai, em unidade de uns para com os outros. Pai, venha suprir aqui, Deus, cada necessidade dos Teus filhos. Pai, venha prosperar os Teus filhos, não só na área financeira. Pai, que haja crescimento espiritual. Pai, aumenta a fé dos Teus filhos, que eles possam ver que quanto mais eles entregam, mais eles recebem. Quanto mais, ó Deus, eles são um canal de bênção, mais o Senhor faz fluir. Senhor, opera, Senhor, o Teu querer neste lugar. Pai, opera, Senhor, o Teu realizar. Pai, aviva o Teu povo, aviva a Tua obra. Pai, nós queremos sair daqui essa noite inconformado de não ter percebido algumas coisas, de não ter visto algumas coisas que o Senhor falou ao longo desse dia, que o Senhor mostrou ao longo desse dia e nós não vimos, porque o Senhor é aquele que está abrindo olhos aqui essa noite. Pai, o Senhor está abrindo visão essa noite. Pai, o Senhor está restaurando vidas aqui essa noite. Pai, o Senhor está enchendo vidas aqui essa noite. Pai, o Senhor, ó Deus, está mostrando, ó Deus, aonde o Senhor quer levar pessoas essa noite. Pai, nós não somos chamados a sermos religiosos. Pai, nós somos chamados a ser
filhos, a sentar na cadeira de filho e sermos responsáveis, oh Pai, com a nossa identidade cristã, oh Pai, com aquilo que é reino. Por isso nós buscamos primeiro o reino, porque reino é tudo. Pai, nós não somos desse mundo, Pai, esse mundo não nos ama, Pai, esse mundo não tem nada para nós, mas o Senhor é aquele, oh Pai, que nos faz canal de bênção. Oh Pai, o Senhor é aquele que aviva o teu povo, Pai, o Senhor é aquele que aviva a obra, Pai, o Senhor é aquele que dá a cada um de nós os oráculos, oh Deus, os mistérios, oh Pai, nós vamos crescendo e aprendendo mais do Senhor. Pai, nós te louvamos e nós, ó Deus, não queremos abrir mão, Pai, da tua presença. Oh Pai, tal como ali, ó Deus, estava Pedro, Tiago e João ali no Monte da Transfiguração. Ah Pai, que vontade de fazer uma tenda para que nós possamos entender e viver, oh Pai, relacionar de uma maneira muito maior. Pai, mas nós sabemos que o Espírito Santo está em nós. Pai, nós vamos sair daqui, vamos para casa, vamos para o trabalho, e o Teu Espírito Santo continue agindo em nós e habitando em nós. Pai, nós queremos ser encontrados fiel a essa visão, Pai, dessa plenitude de sermos cheios do Teu Espírito Santo. Pai, opera, Senhor, derrama, Senhor, a Tua graça. Derrama, Senhor, o Teu poder, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, Senhor.